Olá, queridos! Nossa trilha aqui pela carta de João chega ao 4º capítulo. Nesta trilha que seguimos pela carta do apóstolo João, já o ouvimos afirmar que somos filhos de Deus, já nos incentivou a permanecermos firmes porque temos vencido o maligno, estamos caminhando e devemos permanecer nessa caminhada. Também nos disse que a vida de Cristo está em nós. Então entendemos que permanecer nessa caminhada, como ele diz no capítulo 2, não é apenas viver, mas viver, como vimos no capítulo 3, como Cristo, vivendo a vida de Deus em nós. Porque Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele e agora temos nova vida de Cristo em nós. E agora, no capítulo 4, ele vai nos dizer sobre como devemos avaliar as mensagens, como devemos viver ainda, de que forma é esperado que o filho e a filha de Deus vivam aqui neste mundo, como identificarmos as mensagens para entendermos se a mensagem que estamos ouvindo, se a instrução que estamos ouvindo é de fato de Deus ou não. Então vamos lá, vamos ler a Bíblia juntos. Primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos em que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Uma preocupação que sempre percebemos nos escritos bíblicos é quanto à veracidade das mensagens.
Imagine que se hoje nós já trabalhamos com fake news e tendo tantas possibilidades de falarmos facilmente com qualquer pessoa do outro lado do mundo, imagine há milhares de anos atrás, uma igreja recebia uma mensagem, ela é ou não é dos apóstolos? Alguém traz um recado, é ou não é dos apóstolos? Veio ou não veio de Deus? É palavra de Jesus ou não é palavra de Jesus? E aqui no capítulo 4, o apóstolo João está tratando com a igreja justamente sobre isso. Como reconheceremos uma mensagem, como a igreja deve avaliar uma mensagem para saber se ela é de Deus ou se não é de Deus. Vamos lá então rever o texto. Nós vemos que João abre essa sessão aqui chamando os ouvintes dele de amados e diz o seguinte: não acreditem em qualquer espírito, ou seja, não acreditem em qualquer mensagem. Ao invés disso, antes quer dizer isso, ao invés disso, prove os espíritos, provem as mensagens, provem para ver se procedem de Deus. Por que é necessário que se prove? Porque existem muitos falsos profetas e eles têm saído mundo afora anunciando coisas que dizem ser de Deus, mas não são. Quem diria, hein? 2000 anos atrás, o apóstolo João está falando contra fake news, contra mensagens falsas. Como reconhecer se uma notícia é fake ou é verdadeira? Ele diz que é pelo conteúdo. Vamos ver. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Esta aqui é a mensagem central da pregação bíblica. Jesus Cristo, Deus eterno, o Logos divino, o Deus Filho, o Deus Criador, sim, Ele se encarnou, Ele veio em carne. E esta mensagem é bíblica. E o Espírito, a mensagem que vem de Deus, considera isso. Quando uma mensagem não considera a humilhação de Cristo, a encarnação, o sagrado vivendo em carne, quando uma mensagem não considera isso, ela não procede de Deus. É nisto que você conhece, segundo o apóstolo João está nos mostrando aqui. No versículo 3, ele só desenvolve isso que ele já disse no versículo 2. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Além de não proceder de Deus, ele é o contrário de Deus. Este é o espírito do anticristo. Eu já falei para vocês que o espírito do anticristo vem e agora já está no mundo. João diz que já estava presente no mundo nos dias dele o espírito do anticristo, o espírito que se revolta contra Cristo, o espírito que anuncia falsa mensagem, que não é a mensagem da encarnação, que não é a mensagem do Evangelho. Aos amados, João chama mais uma vez de filhinhos e fala: vocês são de Deus. Olha, vocês têm vencido os falsos profetas. Curioso que ele já tinha usado tendes vencido para os jovens, né? Vocês têm vencido o maligno. Agora ele não fala maligno, mas diz falsos profetas. E fica claro que ele entende que os falsos profetas são do maligno. E por que é que nós vencemos o maligno? Por que que os filhinhos aí vencem o maligno? Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. É uma expressão muito conhecida da Bíblia que já inspirou belas canções e vemos João dizendo com essa frase que esta é a razão de nós termos vencido. Você continua firme? Você está em pé? Você tem vencido as tentações? Você tem superado aí as crises que te abalam? Você tem desviado das falsas notícias? Você continua olhando para Cristo? Você tem vencido, então, os falsos mestres que tentam te arrastar para o pecado, que tentam te tirar de Cristo. Por que você tem vencido? Porque você é muito forte? Porque você é muito inteligente? Não, você tem vencido os falsos mestres, o maligno, justamente porque quem está dentro de você é maior do que quem está no mundo. A força que te sustenta é a força de Deus. O versículo 5 diz que os falsos profetas, olha, eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos profetas.
os falsos profetas procedem do mundo. E é justamente por isso que eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O mundo quer a mensagem dos falsos profetas. A mensagem dos falsos profetas não será a mensagem da humilhação, da encarnação, do divino encarnado. Provavelmente ela é a mensagem oposta. A mensagem dos falsos profetas geralmente é a mensagem da exaltação, de apenas glorificação, de que você será maior, melhor, mais importante. E nós vemos na Bíblia que toda exaltação pertence a Deus. Todo ato nosso deve ser de humilhação, porque todo ato de Cristo foi de humilhação. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz, a coisas a que eu estou me referindo aqui nas minhas falas, que é o esvaziamento de Cristo, ele fala para nós termos o mesmo sentimento de Cristo. Qual é o sentimento? Cristo, sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, foi obediente até a morte, até a mais terrível da morte, até a morte de cruz. E toda exaltação é o Pai quem faz. O Pai lhe deu então um nome que está acima de todo nome, o colocou sobre todas as coisas, mas a ação de Cristo é da humilhação. Ele nos manda ter o mesmo sentimento de Cristo, que é de humilhar-se. A mensagem do Evangelho está baseada nessa humilhação de Cristo. Nós só somos salvos porque Cristo se humilhou, veio aqui, se limitou a uma figura humana, a uma existência humana. Esteve contido no ventre de Maria. Sim, Cristo se restringiu, se esvaziou, se humilhou e viveu aqui uma vida humana perfeita e morreu por nós. Se nós não entendermos a encarnação de Cristo, a forma como Ele nos substitui na cruz, a forma como somos incluídos na morte deles e morremos com Cristo, nós jamais viveremos a vida de Cristo em nós aqui. Não há o que se falar de vida eterna. Então a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, é sim a mensagem da encarnação. E nós temos acreditado nela, temos desviado dos falsos profetas, fugido dos falsos profetas, como João diz aqui, vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Os falsos profetas vêm do mundo e o mundo ouve os falsos profetas. É o que vimos até agora aqui nesse texto. Mas enquanto o mundo ouve aqueles que procedem do mundo, que falam da parte do mundo, enquanto o mundo os ouve, aquele que conhece a Deus nos ouve. Ouve nós que somos de Deus. Ouve a mensagem anunciada por aqueles que são de Deus. E ele volta a dizer aqui que quem não é da parte de Deus não nos ouve. Interessante como nós temos uma notícia aqui de que o mundo não nos ouve, mas no centro da mensagem nós temos a certeza de que os filhos de Deus ouvem a mensagem que anunciamos. Aqueles que são de Deus ouvem a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Você não tem noção de como essa notícia tranquiliza o meu coração. Se eu dependesse da minha dinâmica, da minha intelectualidade, da minha simpatia, de qualquer coisa minha para conquistar pessoas ou para que a mensagem do Evangelho conquistasse pessoas, eu estaria numa enrascada, porque eu sou imperfeito. E você pode até se simpatizar com alguma coisa que eu faço ou da forma como eu faço alguma coisa, mas em algum momento eu vou te frustrar, porque eu não sou perfeito. Você pode ter algumas razões para ouvir agora essa mensagem. As razões podem ser diversas, mas eu tenho certeza que essa mensagem falará ao seu coração, porque você é filho de Deus e eu estou trazendo para você a mensagem de Deus.
Os filhos de Deus ouvem a mensagem de Deus. O mundo quer ouvir outras coisas, sim, e tem aí falsos profetas anunciando mensagens vindas do mundo e que vão fazer muito bem para o ouvido dos filhos do mundo, para aqueles que querem esse tipo de conteúdo. Mas a mensagem de Deus não depende de mim, não depende dos pregadores que anunciam o Evangelho. É Deus quem a comunica ao coração dos seus filhos. Por isso, por exemplo, nós começamos este vídeo pedindo que Deus fale conosco, porque ou Deus fala com você, ou você não entenderá a mensagem do Evangelho. E graças a Deus que Ele tem falado com você. E isso, como eu disse, me tranquiliza, porque eu comunico uma mensagem que quem faz ela falar de fato é Deus, é o próprio Deus, é o Espírito Santo que age no seu coração através da mensagem que Deus revelou a nós. E nisto nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro, ele vai então condizer com a mensagem do mundo, trazer o conteúdo do mundo e fazer muito bem ao ouvido dos filhos do mundo. A mensagem da verdade, ela é trazida pelos filhos de Deus, é ouvida, assimilada e acreditada pelos filhos de Deus, porque os filhos de Deus analisarão essa mensagem da verdade, e reconhecerão que ela é da verdade com as informações iniciais. Vão avaliar, esta mensagem é a mensagem da encarnação? Essa mensagem é a mensagem do Deus eterno encarnado vivendo aqui? É a mensagem da cruz? É a mensagem da substituição que Jesus fez no meu lugar? É a mensagem da minha morte com Cristo? É a mensagem da minha vida nova com Cristo? Então ela veio de Deus. Se não, pode ser muito boa, mas não veio de Deus. E a volta do amados aqui no versículo 7 nos indica que João está abrindo uma nova sessão e dizendo o seguinte: vocês que já entenderam que tem que avaliar a mensagem, eu vou dizer para você o seguinte: amemo-nos uns aos outros. Porque se você quer entender a mensagem que vem de Deus, entenda que o amor vem de Deus. E olha sobre o novo nascimento aqui, ó. Como é que sabemos se você é nascido de Deus? Ó, quem ama é nascido de Deus, e quem ama conhece a Deus. E quem não ama, é a mesma informação do capítulo anterior, né? Quem não ama não conhece a Deus. Sabe por que ele tem tranquilidade de falar isso? Porque Deus é amor. E olha como o amor de Deus é revelado a nós, olha, se manifesta. Sabe como? É nisto aqui, ó, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E o por meio aqui é bem interessante, porque é pelo meio mesmo, é através. Então, se a sua vida é através de Cristo, ok, isso é vida e vida nova. Se a sua vida faz a volta por Cristo, se a sua vida desvia de Cristo, então, infelizmente, você não conhece a Deus. Deus é amor. Agora, se você tiver que tomar uma decisão quanto ao seu irmão, você vai desviar ou você vai passar por Cristo? Se você passar por Cristo, se você vive através de Cristo, não tem jeito, você vai ter que amar o seu irmão. Falho, imperfeito, problemático, ele ainda não te ama, ele ainda não conhece a Cristo, você vai ter que amá-lo. Ou você ama e vive através de Cristo, ou imagine assim, você tem que dar a volta por Cristo para conseguir não amar um irmão. Deus enviou Jesus ao mundo para você viver através dele. E mais um nisto aqui, olha. Como é que entendemos então o que é amor? Está falando do amor, mas ele vai explicar aqui embaixo aqui, ó. Amor não é que nós tenhamos amado a Deus, não. Amor consiste no fato de que ele nos amou. E nos amando, ele enviou seu filho para morrer em nosso lugar. É assim que você entende o que é amor. Amor é sacrificial. Amor é um morrer pelo outro. O amor de Deus é entendido assim. É nisso aqui que vemos. Pelo fato dele ter enviado o seu filho para morrer em nosso lugar. E mais uma vez, João chama a nossa atenção aqui. Fala, amados. Olha só, amados. Se Deus nos amou desse jeito, olha, foi de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. É assim que conhecemos o amor. Deus enviou seu Filho para vivermos por meio dele.
Se Deus nos amou dessa forma, enviando por nós seu Filho para pagar os nossos pecados, assumir a nossa dívida e morrer em nosso lugar, nós devemos amar uns aos outros. No versículo 12 ele responde aquela pergunta de criança, né? Cadê Deus? Quem viu a Deus? Onde está Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha que interessante e forte isso aqui. Se amarmos uns aos outros, Deus está aqui, Deus está em nós. Porque a prova de que Deus está em nós é que Ele nos transforma a ponto de fazermos o impossível, a ponto de amarmos pessoas que não merecem. Sabe por que faremos isso? Porque Ele nos amou e nós não merecemos. Se Deus está em nós, nós fazemos o que Ele faz, o que Ele faz em nós e o que Ele faz por nós. Ele nos amou e nós passaremos a amar. Se amarmos uns aos outros, Deus está aqui, Deus está em nós. E nisto, no fato de amarmos uns aos outros, é que conhecemos que nós permanecemos em Deus e que Deus permanece em nós. Nós conhecemos que Ele nos deu o seu Espírito. Parece que desde o primeiro capítulo o apóstolo João está falando isso, e está mesmo, né? Nós devemos amar uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros, vamos entender que Deus está na nossa vida. Não tem outro caminho. Você deve reconhecer, sim, a mensagem da cruz, avaliar o que você ouve, mas a mensagem da cruz vai te levar para o que ele está falando desde o início. A mensagem da cruz é a mensagem que Deus se humilhou e veio resgatar você. Deus amou você. Qual é a consequência disso? Você tem que amar o próximo. E se você ama o próximo, então é sinal de que Deus está na sua vida. Deus permanece em você e você permanece em Deus, que você está vivendo através de Jesus, vivendo a vida de Jesus aqui nessa sua existência. João diz agora aqui, olha, e essa mensagem que nós falamos que é a mensagem do Evangelho é verdade. Nós temos visto e nós testemunhamos, isso é verdade. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E se você confessar isso, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em você e você em Deus. Deus permanece em você se você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se você confessa, você entende que Ele veio e te amou e você vai amar o próximo. Deus permanece em você se você amar o próximo. O problema é que você entende que não tem jeito de confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus e não amar o próximo. E não tem jeito de amar intensamente, sacrificialmente o próximo se você não confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque não há em nenhum outro local do mundo um padrão de amor como o de Cristo. Você só amará intencionalmente, sacrificialmente, intensamente o seu próximo se você entender o amor de Deus por você. Aí sim você amará o seu próximo. No 14 ele diz, nós vimos e testemunhamos, e aqui no 16 nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Esse amor da cruz é o amor que conhecemos, é nele que cremos. Então ele nos prova que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu não estou contando, mas já deve ser a terceira ou quarta vez que o João diz exatamente isso. Aquele que ama permanece em Deus e Deus nele. Aquele que confessa que Jesus é o Senhor permanece em Deus e Deus nele. E aqui aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Não nos resta outro caminho a não ser amarmos ao próximo e confessarmos Jesus. Só assim nós permanecemos em Deus, vivemos através de Jesus e Deus permanece em nós. E mais uma vez nisto, ou seja, nessa certeza de que Deus é amor, nessa permanência do amor, é assim que o amor de Deus, o amor é aperfeiçoado em nós. E devemos ter o amor aperfeiçoado em nós. Ele volta a dizer o que ele já disse anteriormente aqui nos capítulos anteriores, para que nós tenhamos confiança
no dia do juízo. Ele já falou da nossa consciência, ele já falou da confiança. Nós temos que ter confiança em Deus. E só teremos confiança em Deus se o amor for aperfeiçoado em nós, a ponto de podermos ver aqui pela forma como vivemos, pela forma como amamos, que de fato Deus está em nós. Muitas pessoas têm medo do final dia do juízo. O dia em que estaremos diante de Deus e prestaremos conta das nossas ações, atos e pensamentos. Já imaginou? De fato, você deveria ter medo e eu também, porque as minhas ações, atos e pensamentos são todas falhas. Eu sou em tudo insuficiente, não mereço salvação, não mereço o céu. Só tem um jeito de eu não ser condenado nesse dia. É se Deus, ao invés de avaliar a minha vida, avaliar a vida de Cristo no meu lugar. E isso acontecerá se de fato Cristo morreu no meu lugar e pagou a minha dívida, se Ele me incluiu na morte dele e se eu então vivo agora a vida dele. E como eu saberei se vivo a vida de Cristo? Eu não estava lá quando Deus escolheu seus filhos antes da fundação do mundo. Eu não estava lá quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu não vi a lista de Deus. Eu não sei como é que está essa situação do livro da vida. Mas se eu amo o meu próximo, eu sei que a vida de Deus está em mim. E isso me tranquiliza para o dia do juízo. Isso me traz confiança, te traz confiança. O amor que vivemos aqui nos traz confiança, nos tranquiliza para que enfrentemos o juízo de Deus, certos de que vivemos através de Cristo, porque Cristo pagou a nossa dívida, morreu a nossa morte e nos dá a vida dele. E vivemos a vida de Deus aqui, por isso amamos ao próximo. Por isso temos que viver aqui nesse mundo segundo ele é. Nós somos segundo ele é neste mundo. Olha que informação gostosa aqui no 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós vimos que Deus aperfeiçoa a nossa vida no amor, justamente no fato de crermos em Deus, confessarmos Jesus Cristo e amar o próximo. Essa dinâmica nos aperfeiçoa. E se nós vivemos assim, não temos medo. O amor lança fora, tira todo medo. Se eu e você entendemos o amor de Deus, qual é a razão de ter medo? Por que termos medo diante de Deus? Por que termos medo diante do juízo? Por que termos qualquer medo? Se entendemos o amor de Deus. E se você não entendeu ainda, João volta mais uma vez a explicar o amor de Deus. E diz que o amor de Deus é a razão de amarmos. Olha, por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos. Sabe por que eu consigo amar meus irmãos? Porque Deus me amou. Sabe por que você consegue amar os seus irmãos? Porque Deus te amou. Porque Deus te amou primeiro. Não foi você que foi lá iniciar uma amizade com Deus, chamar a atenção dele, tentar conquistá-lo. Não, Ele te amou. E Ele te amou de graça. E Ele te amou antes de você fazer qualquer coisa. Ele te amou porque Ele te amou e Ele te amou primeiro, e é por isso que você deve amar. Você aprendeu a amar com o mestre do amor, com o maior professor do amor, com o dono do amor, com aquele que é amor. E essa mensagem fantástica traz também seu peso, né? Porque se alguém disser que ama a Deus, mas odiar a seu irmão, olha o resultado aqui, ó, é mentiroso. Não tem como amar a Deus sem amar o irmão, porque o amor a Deus é o amor daquele Deus que te ama sem merecer e que te amou primeiro. Qual é a consequência disso? Você terá que passar a amar pessoas sem elas merecê-las e amá-las primeiro. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Ame primeiro. Você vai esperar que ele seja bom primeiro? Você vai esperar que ele peça perdão primeiro? Você vai esperar que ele seja perfeito primeiro? Vou fazer igual a gente faz para as crianças. Vem aqui pertinho que eu vou falar com você no pé do ouvido. Não é você que é amado por Deus?
Não é você que vive através de Cristo? Tem alguma lógica você esperar que os outros é que vivam de forma perfeita? Que eles mereçam o amor? Que eles façam atos de bondade a ponto de você então amá-los porque são bons? Deus amou você sem você merecer. Você tem que amá-los sem merecer. Portanto, se você disser que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, meu querido, você não ama a Deus. Porque não dá para amar a Deus que você não vê se você não ama nem o seu irmão, a quem você vê. Nós temos então da parte de Deus este mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. De fato, é difícil amarmos uns aos outros, mas não temos saída, não temos saída. Se você ama Deus, você vai ter que amar o seu próximo. Se você entender o amor de Deus por você, você vai viver através de Cristo e amar o próximo. E este amor é um mandamento. Não é um pedido, não é um conselho, é um mandamento. Torna-se uma lei. Você tem que amar por mandamento. Nós somos muito acostumados a falar de amor no nível de relacionamento, no nível de marido e mulher, e temos aí desde a época da adolescência aí, né, essa certeza de que esse amor tem que rolar um clima ali para esse amor, né? Um tem que fazer uma coisa, outro tem que fazer uma outra coisa, um tem que conquistar o outro, e aí sim, por conta dessa conquista, acontecerá entre eles o que chamamos de amor. Pois bem, o amor da Bíblia não é esse amor de que você ama quem te conquistou e você conquista alguém para amá-lo. O amor da Bíblia é o amor que Deus amou você e você nunca conquistou a Deus. Você nunca mereceu o amor dele. E isso tem que ser refletido na forma como você ama o próximo, você ama outras pessoas. Meu irmão e minha irmã, não se engane, esta é a mensagem do Evangelho. Se alguém trouxer qualquer outra mensagem de que é possível você ir para o céu, você amar a Deus sem amar o seu próximo, não é de Deus. Se alguém trouxer outra mensagem de que você pode fechar os olhos para as misérias do seu vizinho, do seu irmão aí e viver com a consciência tranquila porque você pertence a Deus, essa mensagem não é de Deus. A mensagem que passa através de Cristo. É a mensagem que se compadece de pessoas, é a mensagem que enxerga pessoas como filhos e filhas de Deus, que traz um significado para essa palavra irmão que usamos na igreja, um significado muito mais forte do que costumeiramente usamos. Entende que eu e você somos filhos de fato de Deus e que se eu amo a Deus, eu amo você. Se você ama a Deus, você me ama. E nós nos amamos, como vimos no capítulo anterior, não apenas de palavra, não de boca, mas nos amamos de fato. Amamos uns aos outros mais do que amamos as coisas aqui da terra. Que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros e a reconhecermos nisto a verdadeira mensagem de Deus. Que as nossas igrejas, as igrejas de Cristo espalhadas por essa terra, acordem e que passemos a reconhecer a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é a mensagem de que Jesus Cristo se humilhou e se tornou homem. É a mensagem de que temos que viver a vida dele. É a mensagem da humilhação, é a mensagem da encarnação, é a mensagem da vida eterna em nós, é a mensagem do amor. Que possamos viver o amor uns aos outros e que esse amor vivido aqui traga em nosso coração, então, confiança de que de fato somos de Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude para que possamos viver em amor, que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nossa vida, que essa mensagem traga tranquilidade, segurança ao nosso coração, que tire o medo, que não vivamos com medo. E não teremos medo se vermos as características de Deus aqui na nossa vida. Deus nos conduza nesse caminho. Deus abençoe você. Foi um prazer falar contigo aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação nesse trabalho aqui. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.